Bom dia a todos que acompanham o Core. Estamos aqui na Fundação Casa de José Américo para mais uma entrevista, agora com o presidente Fernando Moura. Estou aqui com o Nélio. Agradecer à Fundação Casa de José Américo por ter nos disponibilizado esse momento e ao Fernando também por ter aceito nos dar a entrevista. E para começar, bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Fernando, conta um pouco da tua história, Fernando, pessoal e profissional. Tentar resumir, 62 anos realmente é um tempo bastante Fica à extenso, vontade, né? Fica à vontade. Olá, amigo do Core Arquivista, amigo Alisson, Marlisson e Nélio, né? Essa dupla que está tentando dinamizar esse espaço que nós dispomos aqui na Paraíba, bastante consistente, que é o espaço das artes, da cultura. Minha vida, assim, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, nasci no Brás e me criei na Penha até 9, 10 anos de idade, quando vim para Paraíba. Meus pais são paraibanos, meu DNA é paraibano. Então, de lá para cá, realmente, o meu envolvimento com tudo na vida, né, foi com a Paraíba. E o jornalismo entrou na minha vida também muito cedo, né? Eu tenho uma família que também tem muita gente ligada a jornais, a imprensa de uma forma geral. E aí foi um envolvimento natural. E também eu tenho uma predileção, assim, um hobby, já que eu não sou profissional, na música. A música entrou na minha vida também muito cedo. Eu toquei piano quando eu morava em São Paulo. E quando nós voltamos para Paraíba, eu toquei violão, tentei tocar sanfona e não consegui, é uma coisa muito complicada. É por isso que cada vez mais eu admiro os sanfoneiros, porque você tem ali um universo, uma orquestra completa e você tem que ter o domínio. Então nós temos que valorizar realmente o nosso sanfoneiro para quem já exercitou isso na prática. E essa junção do jornalista com o músico bissexto redundou num pesquisador na área musical. A minha essência de pesquisa é na área de música, né? Todas as atividades que eu tenho feito ao longo da vida, como editor, como redator, como repórter, jornalista, como gestor eventual de alguma instituição, é eventual, é circunstancial. Mas o que é permanente, o que é perene é esse interesse pela música, principalmente por estar num estado que tem um potencial musical estonteante, é uma coisa assim fenomenal. Você imagina, por exemplo, o país mais musical do planeta, que é o Brasil, inquestionavelmente, pela quantidade de ritmos existentes, pela fusão, né, das etnias, que resultou assim, numa música exuberante, envolvente, criativa, inventiva, renovadora. Sempre estão surgindo algumas coisas ruins que surgem também, mas muita coisa boa, né? E aí você pega o país mais musical do planeta e você tem um rei, o rei dos ritmos, que é Jacques do Pandeiro, que é paraibano. Então, só isso já chama atenção para o Estado, e quando você penetra de uma forma mais contundente, você vai encontrar um Sivuca, um Canhoto da Paraíba, um Amarinês, um Zé Siqueira, um Genival Lacerda, um Geraldo Vandré, um Zé Ramalho, um Elba, um Chico César. É um universo tão grande que não daria para a gente citar aqui os artistas, os compositores, os intérpretes, os musicistas, né? Nós temos maestros assim, dos mais importantes na história da música do Brasil. Por exemplo, nós temos o maestro Zé Siqueira, que é muito, infelizmente, desconhecido até da Paraíba, imagina no Brasil, né? Uma pessoa que regeu a orquestra de Moscou, a orquestra de Nova York, da Alemanha, da Itália, da França. Um cara como esse que compôs assim, mais de 500 obras eruditas e nós desconhecemos. No entanto, nós temos aqui, né, um manancial musical que permite que a gente mergulhe nisso e nunca mais saia. É o meu caso. Fernando, por gentileza, poderia fazer uma pequena narrativa em relação à questão da importância da arte e da cultura para a sociedade e o processo de aproximação, da sua aproximação
com os artistas das várias vertentes da nossa cultura, tanto paraibana como brasileira. Você me deu aí dois caminhos, né, que vão se encontrar lá na frente, né? Exato. Mas, enfim, olha, eu não consigo conceber a vida sem o sonho, sem a formatação das emoções, né? E isso você consegue materializar através das artes, né? Não tem outro caminho, né? Você tem um aspecto pragmático da vida, que é se alimentar, né? Que é dormir, tem uma parte laboral, você tem que trabalhar para sobreviver, para comprar sua alimentação, né? O seu teto e tal, mas a vida é só isso? A vida seria só isso? Não, não. Você tem que ter direito ao lazer, tem que ter direito à informação, à educação, que é a base de tudo, e com a educação você vem através da cultura, né? A educação é cultura, né? Na verdade, tudo é cultura. Se você olha para o seu jardim, seja ele qual for, você tem ali um recorte de cultura muito, muito relevante. Provavelmente tem plantas que só existem na sua região, então aquilo requer um olhar, um pensamento específico sobre aquilo. A terra certamente é diferente, então a terra pressupõe uma série de coisas que você possa fazer com aquele tipo de terra, com aquele tipo de argila, com aquele tipo de pedra, né? Então tudo ao seu redor remonta a um processo de compreensão, de educação e de transformação. A arte é esse vetor, né? Esse elo transformador das pessoas. E aí você, quando observa o que cada pessoa é capaz de produzir, tem alguns que produzem determinado, né, produto ou determinado serviço e é relevante para a sociedade. E outros a mesma coisa. E o artista também, nós não podemos assim imaginar que o artista é um ser superior, não. Ele apenas tem uma tarefa diferente, né? O pedreiro tem uma tarefa tão relevante, o mestre de obra, quanto talvez um poeta, né? Cada um na sua seara, sem comparações, né? É impossível comparar as determinadas capacidades e aptidões das pessoas. Como é que você pode comparar um cirurgião, né, que você precisa naquele momento para salvar sua vida, de um agricultor que plantou ali algo que você precisa porque é um componente de um remédio que você usa? Quer dizer, é difícil de você mensurar. Então, você tem que colocar as pessoas, né, a sociedade no mesmo equilíbrio, na qual você tem o artista, né? E a Paraíba ela é pródiga nesse processo. Na verdade, nós temos assim todas as vertentes que você imaginar da produção humana, você tem boas representações aqui na Paraíba. Você pode, se você sair um pouco da seara artística, você vai para a seara política, para a economia, você tem um Celso Furtado. É um filósofo, um pensador, um dos maiores pensadores do Brasil e do século XX, paraibano, né? Você tem na política, você tem o Zé Américo de Almeida, né? Que, além da importância para a história, né, do envolvimento dele em determinadas circunstâncias da história do Brasil, e como protagonista, né, na Revolução de 30, em 45 foi a entrevista dele que derrubou o Estado Novo, em 37 ele foi candidato à presidência golpeado pelo Estado Novo. Se não fosse isso, provavelmente ele teria sido eleito presidente da República. Imagine como seria a Paraíba se você tivesse tido essa oportunidade. E você já teve em 22 um paraibano, né, das pessoas, né? Você tem assim, na poesia, Augusto dos Anjos, é brincadeira, né? Você tem Augusto dos Anjos, entre outros, não vou nem citar os outros grandes poetas que nós dispomos, para ficar naqueles mais expoentes, mais conhecidos, né? Você tem, por exemplo, nas artes plásticas, Pedro Américo, que, por sinal, este ano do bicentenário da independência, Pedro Américo é muito ressaltado por conta do quadro dele, do Grito Ipiranga, que provavelmente é o quadro mais importante da história do Brasil, mais valioso também, sem falar no gigantismo dele, um quadro imenso e tal, que está no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Você tem, aí na literatura, o próprio Zé Américo, Zé Lintugueiro, né? Você tem o Ariano Suassuna no teatro, na literatura, você tem o Paulo Pontes. Na música nem se fala, né? Sivuca, Jackson, Marinês, enfim, não vou nem citar de novo porque realmente é um balaio de gente bacana. E aí você tem a oportunidade de conectar, né, essas
vertentes, é um privilégio, e é um privilégio que a gente precisa preservar, né? Porque isso só acontece se você valoriza a questão da memória, né? Não adianta você ter acesso a tudo isso, né? As pessoas têm, algumas têm acesso, outras não, mas se você não tiver a tarefa, né, de repassar isso, você não fez nada. Você acumulou, é a mesma coisa que acumular riqueza, né? A pessoa acumula fortuna, morre, e aí? O que é que acontece? Nada, né? A mesma coisa em termos de educação, de informação e de cultura. Você absorve, você é resultado de tudo que aconteceu antes de você. Então você tem por obrigação humana, né, ética, pegar aquilo que você conheceu, decodificar, liquidificar e repassar para as outras pessoas. Esse é o papel que deve ser reconhecido a quem pesquisa, a quem escreve, a quem, né, participa dos processos de planejamento e organização das instituições de memória, como é o caso da Fundação Carlos Zé Américo. Fala um pouco do teu trabalho em relação ao livro, Jackson Pandeiro, o Rei do Ritmo, e tua chegada, e aí partindo da premissa da sua chegada aqui na Fundação José Américo, e aí a gente vai entrar dentro do contexto para você falar um pouco também em relação à Fundação Casa de José Américo. Fala um pouco aí do teu trabalho em relação ao livro e a tua chegada aqui na Fundação Casa de José Américo. Olha, Marlison, o papel do jornalista ele é muito fugaz, né? Hoje você, quando existiam jornais, né? Hoje nem jornal impresso você dispõe mais, mas digamos, você tem um blog, você tem um site, você tem um espaço numa rádio, no YouTube, seja lá onde for, aquilo evapora, né? De um dia para o outro evapora. As notícias, hoje a notícia é em tempo real, então o que está acontecendo agora, daqui a pouco você já tem um outro fato que supera aquele, então se dilui com o tempo. Você precisa pegar essas informações, né? No meu caso, na minha época, o jornal, no outro dia, tem até uma expressão que diz, no outro dia o jornal é para embrulhar peixe, né? Hoje, nem embrulhar peixe hoje pode mais, porque não existe mais jornal. Então, teve uma determinada ocasião na minha vida que eu digo, o que a gente está fazendo vai se evaporar, não vai ficar nada, né? Que tipo de legado você pode deixar enquanto profissional da informação, que é crucial para a sociedade, né? É essencial para que você tenha um país democrático, tem que ter uma imprensa livre, permanente, ativa, né, vibradora, mas no outro dia aquilo já aconteceu, já não é mais, já faz parte da história. Uma história que se dilui. Ou você reúne tudo isso em alguma coisa um pouco mais organizada, ou aquilo realmente vai se perder. No meu caso especificamente, eu me voltei em uma determinada ocasião da minha vida para tentar colocar no papel esse repertório, esse leque de opções musicais existentes na Paraíba, por interesse pessoal, né, por gostar de música, por, na época, ter um pouco referências musicais e com o fato de ter como ofício a escrita, né. Tentei unir as duas coisas, comecei a fazer umas entrevistas com alguns artistas da Paraíba e chegou um momento que eu percebi que aquilo era impossível de se concretizar, porque cada artista desse fazia referência a mais 10, 20, 30 outras pessoas, né? E aí chegou um momento que eu digo, não vai dar certo, eu vou passar a minha vida inteira, não vou conseguir. E aí me voltei especificamente para aquele que todos diziam que era a sua base, era a sua referência, né, artística, de vida, né, uma referência rítmica, musical de uma forma geral, que era Jackson. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre Jackson, tentar encontrar informações sobre ele, não encontrei, né, ou muito pouco, insuficiente para você tentar desenvolver outras entrevistas com alguém que tivesse, né, um conhecimento mais amplo em torno de Jackson. Então, eu não poderia entrar numa entrevista com o Zé Ramalho, por exemplo, com o Geraldinho Azevedo, com Alceu Valença, que conviveram com ele, sem você ter elementos suficientes para nortear a conversa. Só que não existiam informações sobre Jackson, a não ser aquelas que as pessoas dispunham pessoalmente. Foi quando eu decidi desviar o projeto, montei uma equipe, fui elaborar outros projetos para tentar bolsa, financiamento e tal,
para conseguir montar a história, né? A história de vida e a história profissional de Jacques do Pandeiro. Isso durou 8 anos, isso foi de 94 até 2001, né? 2002 o livro estava já no mundo, né? Que é esse aqui, Jacques do Pandeiro, o Rei do Rio. E depois deles, né, vieram alguns outros, mas com esse componente biográfico, até agora, infelizmente, é o único. Eu digo infelizmente porque você não esgota nenhum repertório, né, de uma pessoa, principalmente uma pessoa com essa dimensão de Jacques do Pandeiro num único livro, né? Então, isso me permitiu não apenas conhecer Jacques do Pandeiro, ao ponto de escrever, né, sobre ele. Esse é um dos livros, eu já escrevi história em quadrinhos sobre ele, tem umas plaquetes, eu estou elaborando agora um livro de ficção sobre ele contando a história dele, ficção nesse sentido, mas com, né, elementos, né, reais da vida dele e tal. Então, mas você não pode imaginar que se esgota apenas nisso. Então, é por isso que eu digo infelizmente, eu gostaria realmente que existissem outros. Como era importantíssimo que existissem outros trabalhos em torno de outros nomes. Por exemplo, Canhoto da Paraíba. Canhoto da Paraíba é um gênio. A gente costuma vulgarizar a palavra gênio, mas eu sou muito econômico no uso da palavra. Então, eu só coloco realmente com aquele que eu digo, não, isso aqui é fora da curva, né? Totalmente diferente dos seres humanos normais. Canhoto da Paraíba é um desses, Jackson é outro desse, Sivuca é outro desse. E a gente tem um conhecimento limitado dessas pessoas. Então é por isso que é importante que não apenas quem tem essa vocação, quem tem elementos que possam encaminhar para pesquisas mais aprofundadas, que sejam estimulados outras pessoas através do conhecimento que você tenha, né? Para que você tenha em algum momento um repertório suficiente para a gente entender a importância da Paraíba do ponto de vista da cultura e das artes para a formação do Brasil. A Paraíba não é só importante para ela própria, ela é importante na formação da cultura brasileira. E isso é algo impagável, isso é algo que a gente precisa realmente aprofundar o conhecimento para a gente ter isso permanentemente nas nossas vidas e entender que nós somos importantes enquanto ente da federação e quanto componente de uma sociedade tão complexa como é a brasileira, mas da qual a gente tem um protagonismo que não pode se afastar dele. Fernando, vamos falar um pouco da Fundação Casa de José Américo. Por gentileza aí, Fernando, nos dá esse privilégio de falar um pouco da tua chegada na Fundação Casa de José Américo e a importância de um equipamento desse para a cultura, para a arte paraibana e para a sociedade paraibana e para o Brasil também, já que vem muitos turistas, não só do Brasil, mas acredito eu do exterior também, e aqui também da Paraíba. Então fala um pouco da tua chegada na Fundação e falar um pouco também do trabalho que a Fundação vem fazendo para a nossa cultura. Olha, Marcos, mais do que falar da minha chegada na Fundação, que é mais um, né, entre muitos que já passaram aqui, muitos homens e mulheres ao longo de 41 anos, é importante a gente destacar o papel da Fundação no sentido de um equipamento que tem por objetivo propagar não apenas a obra do seu patrono, que é Zé Américo Almeida. Aqui onde nós estamos, ele residiu durante muito tempo, né? Quando ele chegou aqui, ele foi construir essa casa. Esse anexo não, esse anexo veio depois, tem o anexo do auditório, que é no meio, mas a casa, que é um museu, né, da qual as pessoas podem visitar permanentemente, de menos às segundas-feiras, mas de domingo a sábado, né, de 9 às 4 horas da tarde, uma visita, né, guiada, com guias treinados, com toda a assistência necessária. As pessoas também podem conhecer as bibliotecas que nós temos aqui. Nós temos uma hemeroteca, assim, jornais de todas as épocas. Nós temos arquivos dos ex-governadores da Paraíba de inúmeras épocas. Então você dispõe de um acervo, né, de outros escritores, mas você dispõe de um montante. Hoje a gente calcula alguma coisa em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de documentos existentes aqui dentro,
disponíveis, acessáveis e acessíveis para qualquer pessoa, né? Nós estamos iniciando um processo agora de digitalização de ponta, né, profissional, num convênio que nós elaboramos com a Secretaria da Educação. Nós conseguimos adquirir um equipamento, uma máquina de digitalização, parece um foguete de tão sofisticado, que tem mais sofisticado no mercado, que permite que a gente digitalize grandes formatos, por exemplo, jornal, a página inteira, com alta definição, né? Então você tem a oportunidade de preservar o documento digitalmente, colocando em nuvem, colocando em HD externo, em outros backups, e ao mesmo tempo que você vai preservar o documento, né? Isso faz parte da responsabilidade do historiador, do pesquisador, do arquivista, em manter o documento o mais fiel possível à sua origem. Então, o manuseio hoje já não é mais recomendável, né? Então você digitaliza, guarda o documento original para que haja, né, uma comprovação histórica, mas você manuseia exatamente o que está digitalizado. Então você tem uma instituição como essa, que é o braço da memória, né, do Estado da Paraíba e da gestão, do governo do Estado, né? Você tem a FUNESC, que tem um papel mais ativo do dia a dia, são os festivais, são os shows que tem ali, as exposições permanentes, né? É uma ebulição ali dentro do fazer no momento. Você tem o IFAEP, que tem um sentido de preservação do patrimônio histórico como um todo, né? Da fiscalização, do olho, né? do olho legal, né? Do olho patrimonial. E você tem a Fundação, né? Como esse papel de guarda, de guardiã, né? Da nossa memória através de livros, documentos, fotografias, filmes, áudios, quadros. Você tem aqui, como eu já disse, um repertório de quase 2 milhões de documentos. Então, esse é o papel preponderante da Fundação, preservar aquilo que nos legou o Zé Américo de Almeida, que é um acervo valiosíssimo, no sentido tanto documental como artístico, né? É um dos mais importantes escritores de todos os tempos no Brasil e não é por nada, é paraibano, né? E você tem também como missão da Fundação pesquisar, propagar exatamente a cultura da Paraíba. E é isso que a gente tem tentado fazer ao longo do tempo. A Fundação, com 41 anos de existência, já realizou inúmeras ações, inúmeros encontros, congressos, exposições, lançamentos de livros, de discos, shows, enfim, tudo aquilo que está no seu espectro. E mais recentemente a gente tem, né, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu desenvolver algumas atividades, entre as quais, por exemplo, que é algo que algumas pessoas até estranham, mas a gente já está achando isso bastante natural, que é você ter aos sábados aqui uma feira. Nós temos uma feira no jardim da Fundação, chamada Feira dos Aromas, que é uma feira onde a gente tem produtos, né, agrícolas, né, da agricultura familiar aqui da região, mas tem também artesanato, tem antiguidade, tem brechó, tem discos, tem livros, enfim, tem um repertório muito parecido, tem música ao vivo, inclusive forró, um repertório muito parecido com a feira real. A feira, né, do Nordeste é um elemento essencial da cultura nordestina. É lá onde você troca informação, conhecimento, né, produtos, você faz escambo, você traz o seu produto, vende, compra outro, enfim. Então é mais ou menos isso que a gente realiza aqui aos sábados, que é para dar a conotação de uma instituição enraizada com a sociedade. Não adianta você ter, né, uma edificação dessa aprazível, bem estruturada, na beira-mar, para quê? Apenas para juntar documento? Não. A gente precisa trazer a população, a sociedade para dentro da instituição e levar a instituição para a sociedade através do seu portal, através das redes sociais, através desse trabalho de digitalização, que é a forma de você garantir democraticamente o acesso à informação para qualquer pessoa, estudante, professor, cidadão, turista, né? Então estamos aqui abertos exatamente para isso, para poder viabilizar, né, esse diálogo permanente com a sociedade entre a história e o momento atual. É preciso que haja um elemento que faça essa ponte. E nós
temos tentado fazer isso ao longo do tempo. Dentro desse contexto aí, Fernando, que você falou que é muito interessante, eu não sabia, né, até o momento, em relação a essa questão dessa feira, essa aproximação de uma instituição pública, e se tratando de uma fundação tão importante, uma instituição tão importante como é a Fundação Casa de José Américo, essa aproximação com a sociedade, trazer a sociedade para dentro da instituição. Na verdade, assim, não é nem um ovo de Colombo, isso isso já existia, inclusive, na própria fundação. Por exemplo, nós temos um projeto aqui que já tem 10 anos de existência, que é o Acesso Cidadão. A gente dá apoio para que os cadeirantes da cidade, hoje em torno de 100 e pouco, frequentem a praia do Cabo Branco assistidamente. Então tem bombeiro, tem cuidador, tem rampa de acesso. Então os cadeirantes tomam banho de mar com toda a segurança, né, com todo conforto. Quando terminam, vem para cá, tomam um banho, lavam os pés, enfim, toda a estrutura possível a gente mantém aqui exatamente para que o equipamento seja utilizado pela sociedade. Você tem, por exemplo, a pandemia interrompeu, mas a gente está pretendendo retomar já agora, a escola vai ao museu, que é exatamente uma parceria com as Secretarias de Educação do Estado e dos municípios, onde a gente traz 2 vezes por semana ônibus com crianças, com estudantes, para visitar o museu, conhecer essa estrutura e poder ter acesso à informação, à educação, à cultura, ao conhecimento. Então, a feira é uma maneira de você também se relacionar, como outras exposições. Nós acabamos de fazer agora um encontro de cultura popular, aconteceu a semana passada, 3 dias, onde nós trouxemos cordelistas, grupos de música, a banda da Polícia Militar, que as pessoas acham que é uma coisa formal, mas a base da nossa música é com a banda militar, era com as retretas, enfim. Então você tem hoje um equipamento que permite que você se relacione com a sociedade de uma maneira geral, com a vizinhança, né? A vizinhança está aqui, e a vizinhança começa a frequentar, começa a conhecer, começa a se relacionar, começa a cobrar, né? Começa a exigir. Isso é fundamental para que a gente cresça enquanto, né, cidadãos e cidadãs de um país, de um estado, de uma cidade que tem um perfil democrático. Está terminando, viu, Fernando? Fernando, por gentileza, me corrija, que inclusive você até, na sua fala aí, você pontuou, mas a Fundação Casa de José Américo, ela, dentro do contexto da Fundação, ela tem um museu, a biblioteca, a hemeroteca, um acervo de cultura popular, a galeria e os arquivos dos governadores e de personalidades paraibanas, e o mausoléu de José Américo. E no local também funciona um cineclube, o Homem de Areia. Poderia comentar esse contexto de todas essas ferramentas dentro da Fundação e no sentido qualitativo e quantitativo, e sua visão, para contextualizar a sua pergunta, sua visão do atual cenário da arte e da cultura paraibana e brasileira, e a importância desse centro de documentação para a sociedade e para as futuras gerações. Você não quer que eu responda, você quer uma tese. Então, veja só, além de tudo isso que você citou, nós temos também aqui um centro de estudos de cultura popular e do cordel, né? Nós temos um acervo bastante substancioso, hoje já é perto de 5.000 cordéis. Então, você junta o acervo de cordel que nós fomos aqui, o acervo de cordel da UEPB, o acervo de cordel do Núcleo, o acervo de cordel, enfim, você é um dos acervos de cordel existentes na Paraíba. Então você pode dizer, sem medo de errar, que a Paraíba hoje é a capital mundial do cordel. Além de ser o berço do cordel, do Gomes de Bago é nosso, né? Nascido aqui na Paraíba, que realmente é o precursor do cordel no Brasil, e você tem, em termos de volume, né, o maior volume de cordéis existente no mundo, né? Então, só isso você já dá um destaque assim, para a importância
da Fundação no aspecto da pesquisa e da propagação isso. Nós vamos inaugurar agora em setembro, inclusive, os seus telenautas, a assistência geral do seu programa já está devidamente convidada. Nós vamos iniciar uma exposição inaugurando o Memorial da Democracia. O Memorial da Democracia é um espaço existente dentro da Fundação, estabelecido por decreto, né, já há 4, 5 anos, onde a gente está guardando todo o acervo que era do DOPS, aquele acervo do período da ditadura, que passou por diversas instituições, hoje é guardado aqui na Fundação. Guardado, estudado, ampliado e partilhado, né? E não apenas isso, nós temos também outras documentações que estão complementando um acervo essencial para a gente compreender a democracia brasileira e não permitir que essa democracia seja diluída por quem quer que seja ou por períodos, né, de exceção. Então nós temos, por exemplo, um repertório isso é uma coisa curiosa que as pessoas têm curiosidade em conhecer, todo o repertório da propaganda eleitoral do Brasil de 82 até os dias atuais. Desse período, inclusive agora, a gente já está fazendo a coleta, independentemente de quem seja candidato, de quais sejam os partidos, para a fundação, para uma instituição de memória, isso não tem relevância, o importante é que você tenha esse enquadramento geral. Nós temos de 82 para cá, ou seja, desde a redemocratização, tudo que você imaginar, bandeira, santinho, adesivo, cartaz, programa de governo, áudios, guias eleitorais, o que você imagina, claro que uma representação, não se tem tudo, né? Inclusive isso faz parte de um acervo pessoal, que eu doei ao TRE, uma parte, e a outra parte eu doei para a Fundação. Uma coisa de doido, né? Eu passei a minha vida inteira juntando. Dia da eleição eu ia votar e saía catando papel pelo meio da rua para poder juntar. Jornalista? E para exatamente, em algum momento, ter uma instituição que pudesse guardar isso. Inclusive, uma das disciplinas, quando eu fiz História, uma das disciplinas eu paguei em cima desse acervo, né? Nós montamos uma equipe para estudar um pouco esse acervo. Isso é um dos itens do Memorial da Democracia. Você tem inúmeros outros, né? E agora nós vamos ter uma exposição, vamos realizar um seminário, inclusive, também em torno disso. E, enfim, você tem uma série de departamentos, vamos dizer assim, dentro da Fundação, que tenta dar um pouco uma contribuição a essa análise mais ampla sobre a cultura da Paraibana. A cultura da Paraibana é tão rica e é tão abrangente que seria impossível. Pode continuar, Fernando. Seria impossível você ter uma instituição só, uma universidade só estudando sobre isso, ou um órgão como a Fundação, como o IFAEP, enfim. Então você tem que unir esforços, né, de todas as maneiras, para que isso possa chegar na ponta, quer chegar no estudante, quer chegar na criança, quer chegar no jovem, quer chegar no cidadão e na cidadã, de forma consistente, de forma permanente, né? Nós temos assim, é um país jovem, né, com 500 e poucos anos, então você ainda está num processo de formatação, né, de compreensão de determinadas circunstâncias históricas, inclusive. E para isso a gente precisa ter esses elementos, né, essas informações, essa documentação, para que você possa ter realmente uma projeção de futuro. E a Fundação tenta, com as suas limitações, inclusive gerenciais, de recursos, para que a gente possa ter uma amplitude de atividades, por exemplo, nós estamos elaborando projetos, né, para prospectar recursos externos, de editais, de outros países, de instituições internacionais. Então a gente está exatamente dentro dessa colaboração com o governo do Estado, que é essa gestão foi, ela pensou, ela se voltou, né, para essa coisa da memória, tanto é que nunca se construiu, nunca se inaugurou tanto museu na Paraíba como agora, né, como nos últimos 4 anos. Você tem uma série de museus. O museu é uma referência, e o museu da atualidade é um museu com outra concepção. Não é aquela coisa do objeto inanimado que fica ali durante muitos anos, a pessoa passa e não vai uma segunda vez porque seria a mesma coisa. São museus dinâmicos, onde você tem interatividade, onde tem conexão com o visitante virtual, inclusive. Então, a Fundação entra nesse leque, né,
de construção e de uma estruturação de uma sociedade mais conhecedora de si mesma. Consequentemente, ela pode ter um desenvolvimento melhor e ser mais feliz. A gente tenta colaborar com essa busca da felicidade. Fernando, você falou de antemão, parabéns pela iniciativa, em relação à pergunta em cima da questão da aquisição desse equipamento de digitalização. E aí a pergunta é justamente sobre isso, a importância e a contribuição das novas tecnologias, né, digitais no ambiente cultural. E principalmente, em particular, nas instituições, né? O lado positivo e negativo da tecnologia. E essa aproximação da cultura paraibana e brasileira, popular, com as escolas e o público mais jovem. Veja só, Marlison, a tecnologia ela vem em qualquer momento, né? O homem ele é resultado da tecnologia. Desde o primeiro homem que inventou um machadinho ali esculpindo uma pedra, isso é tecnologia, né? Até os novos equipamentos que possam digitalizar qualquer documento, né? E colocar isso em nuvem, e colocar numa reserva que possa garantir uma longevidade desse documento. Então, toda tecnologia ela é bem-vinda se ela for bem utilizada, né? No caso da tecnologia e do mundo digital, nós temos aspectos extremamente positivos, mas nós temos um aspecto negativo que precisa ser resolvido pela sociedade. É como preservar essa documentação virtual. Não é nem preservar a documentação existente antes, a documentação física. Essa aí nós já estamos resolvendo, nós estamos digitalizando. Mas como resolver a segurança, né, permanente de um material que vai estar em nuvem, que vai estar inacessível fisicamente. Uma pane elétrica, né, algo que a natureza imponha, né, algum tipo de problema de sociopolítico, geopolítico, alguma guerra que possa interromper determinadas coisas. Então, a gente está sob uma circunstância frágil, né, no sentido de preservar essa documentação que está sendo gerada no momento, que é uma documentação hoje essencialmente digital. Hoje você não tem mais o papel impresso, né? Raramente você tem uma publicação impressa, raramente você tem hoje um livro. Felizmente o livro ainda está acontecendo, mas você já tem o e-book. Então tem gente que só lança livro digitalmente, né? Porque não é mais barato, é mais acessível, é mais democrático. No entanto, tem esse perigo, né? Como resolver isso? Não se sabe ainda. No entanto, a preocupação ela tem que surgir, né? E ela já surgiu, ela já está na pauta, e nós aqui estamos discutindo, inclusive, isso. Nós pretendemos realizar um seminário aqui no final do ano, em novembro, dezembro, envolvendo pensadores e técnicos do Brasil inteiro em torno dessa temática. Como é que a gente vai preservar o documento atual, né? Essa é a grande pergunta. Então, assim, para que a gente possa garantir a preservação da história e da memória, é necessário que a gente, nesse momento, tenha cuidado, né? Tenha cuidados extremos com a tecnologia, mas ela é sempre bem-vinda, né? No nosso caso, ela é essencial para que a gente possa democratizar essa informação. Essa é a única maneira que a gente tem nesse momento. Por exemplo, todos os livros de Zé Américo, todas as publicações dele, os artigos, as crônicas, as apresentações de livro, a correspondência, tudo isso será disponibilizado ao público gradativamente, porque isso tem um período, né, de elaboração com outros órgãos, né? Por exemplo, a FUNESC tem uma história também já, né, relevante, de 40 anos, então a gente tem uma série de etapas para digitalizar a documentação dele, da própria Secretaria de Educação. Nós dispomos aqui hoje, por exemplo, de 120 mil negativos, né, que vieram do Palácio da Redenção, contando a história oficial do Palácio da Redenção e dos governos de Hernando Sátiro até José Maranhão. Ou seja, a documentação está aqui e a tecnologia vai nos ajudar a desvendar, a decifrar, certo? E a distribuir com quem tem interesse.
Já? Fernando, dentro desse contexto, de tudo que você já contou aí para o público, a importância, Fernando, da recuperação, conservação, preservação dos arquivos. Fernando, por gentileza, Fernando, passa uma mensagem, Fernando, para as pessoas que estão nos escutando, o pessoal do CORE, que acompanha o CORE Arquivista. De antemão, a gente já agradece, o CORE já agradece pela entrevista. E, por gentileza, fica à vontade e uma mensagem aí para o público que nos assiste. Tá, agradecer a você, né, ao Nélio também, pela oportunidade de estar conversando com o público que a gente precisa ter perto da gente, que é o público jovem, é o público que acessa, né, não necessariamente só o jovem acessa a internet, mas predominantemente o jovem é quem acessa a internet. Então, essa é uma forma da gente dialogar hoje com a juventude. Então, dizer a ele o seguinte, que é frequentar canais como esse, né, do CORE, estimular, inclusive, a criação de canais que tenham essa vertente, essa pegada, né, que é uma pegada que nos coloca em evidência. A gente precisa se conhecer, né, conhecer quem é o nosso vizinho, quem é o nosso amigo, quem é a cidade do interior, né? Enfim, conhecer a Paraíba. Só a gente conhecendo a Paraíba, conhecendo a importância que a gente tem em todos os aspectos, é que a gente vai dar um salto de qualidade, né? Tanto na vida das pessoas como na vida em sociedade. E para isso a gente precisa ter como elemento relevante e permanente a história, a memória, o passado. O passado não é coisa velha, não é coisa antiga, não é coisa de bufo. O passado é muito presente. Essa entrevista daqui a pouco já vai ser passado. Então, o que existe, o momento atual, é algo muito efêmero. Então, ou você tem o passado, ou você tem o futuro. O futuro é incerto. A única coisa que você tem garantido é o seu passado, para que haja uma projeção desse futuro. Então, quando você tiver essa compreensão de que conhecer a história é permitir que você corrija erros, refaça, né, trilhas, você determine caminhos, quando a gente compreender isso de uma forma geral, nós vamos ser um pouco mais avançados no sentido, né, social, no sentido colaborativo, no sentido humano. Então, vão lá no canal, continuem prestigiando o CORE, dê o cliquezinho lá, né, se inscreva, acione o sininho, que é importante que a gente saiba exatamente quando tem algum conteúdo de qualidade, porque a internet ela pode ser boa e pode ser ruim, dependendo do seu conteúdo. Conteúdo de qualidade é algo que a gente tem que lutar, tem que batalhar para que isso seja permanente, e o CORE dispõe disso, ok? Um grande abraço e até a próxima. Ok, Fernando, obrigado à Fundação Casa de José Américo e ao seu presidente Fernando Moura por nos dar essa belíssima entrevista, ok? A todos um abraço e até a próxima.